Olá, minha gente, estamos de volta com Conhecendo Minha Bíblia, estamos estudando a unidade 12, estudando aqui os livros de Josué e Juízes. E hoje nós começamos com assim, uma referência para animá-lo a estudar a lição de Acã em Josué capítulo 7. O que nós temos nós vimos no dia anterior que Israel foi derrotado em Ai, E aí Deus agora está dizendo para Josué que essa derrota foi o resultado de pecado no acampamento de Israel. Ou seja, a derrota havia sido porque o povo de Israel havia pecado. Então Deus diz isso claramente a Josué. E que pecado foi esse? Deus havia ordenado que o seu povo não tomasse do despojo de Jericó. E o que aconteceu? Alguém tinha desobedecido. Então inicia-se uma busca por aquele que havia feito isso, processo de lançar sortes, até que Acã é encontrado, e também são descobertos os bens que ele roubou. Ele confessa que havia roubado uma capa, um pouco de prata e uma barra de ouro. E isso trouxe a execução de Acã no vale de Acor, ou seja, Acã foi morto, não somente Acã, Acã e seus filhos foram mortos, a sua família foi morta. E por que a punição foi tão severa sobre Acã? Isso nos traz uma reflexão. Quando existe um Acã no acampamento, a desobediência ela pode levar muitos a conhecer o sofrimento e a morte. Veja bem, minha gente, se escondemos, se nós damos refúgio a um Acã, isso significa que isso pode trazer punição não só para aquele homem, mas para todos aqueles que estão de algum modo coniventes com esse processo. E isso nos dá uma aplicação à nossa vida pessoal. Nós podemos responder a seguinte pergunta: por que muitas vezes nós enfrentamos derrotas em nossas vidas? E se nós começarmos a pensar e considerar os motivos, especialmente no nosso quarto de escuta, no nosso tempo de oração, nós vamos verificar que se existe uma fortaleza em nossas vidas, se acolhemos um pecado escondido por Deus, isso com certeza será um laço para nós, isso será o nosso Acã. Muitas vezes nós temos pequenos tesouros escondidos, pequenas fantasias escondidas, fantasias relacionadas à impureza sexual, fantasias relacionadas aos nossos complexos interiores, aos nossos medos, fantasias relacionadas ao desejo de matar alguém, ao ódio. E, meus irmãos, enquanto essas pequenas fantasias, esses pequenos Acãs permanecem escondidos, Satanás ele tem liberdade de entrar em nossas vidas e nos trazer derrota. Ou seja, essas fortalezas ao redor de nós, elas nos servirão de laço. Então, é isso que nós chamamos de fortaleza. Áreas da nossa vida que nós ainda não confessamos, ainda não tratamos adequadamente e que estão servindo de laço à nossa vida. Então, não existe outra forma de você libertar-se dessas pequenas fantasias a não ser matar esse Acã que está dentro de você, que está escondido dentro de você. Você precisa livrar-se desse Acã. De que maneira você faz isso? Eu diria que existem 5 passos. Eu normalmente trato isso em 5 passos. Primeiro passo é você reconhecer que existe essa área na sua vida, admitir, porque se você não reconhece, você jamais vai entender que você precisa ser tratado. Segundo, você precisa confessar esse pecado, especialmente achar alguém de confiança para que você possa abrir seu coração e fazer esse processo de confissão. Um discipulador, o seu discipulador, o seu líder, o seu pastor, são pessoas que você pode fazer isso. Terceiro, você precisa de fato renunciar esse pecado, porque se você não renuncia, ele continuamente vai voltar, Então você precisa renunciar, que claramente esse pecado da sua vida, com todos os prazeres que esse pecado ele proporciona. E
Quarto, você precisa quebrar, né, o laço que esse pecado ele exerce sobre você, a atração que esse pecado exerce sobre a sua vida. E por fim, o último passo, você precisa ter uma disciplina espiritual em relação a essa área da sua vida para que ele não volte, né? É muito importante que você saiba disso. O que o Senhor Jesus disse, né, que quando, né, um espírito imundo ele é expulso de uma vida, né, ele anda por lugares áridos e aí, então, de repente, ele volta. Ele diz, eu vou voltar para minha casa. E quando ele chega, ele encontra a casa vazia, né, adornada, mas vazia. E então ele retorna, trazendo 7 espíritos piores do que ele. E assim o segundo estado dessa pessoa se torna pior do que o primeiro. Então, é necessário, nesse último passo, que você mantenha as disciplinas espirituais necessárias para que você não volte a ser escravo dessa área, desse Acã. Ok? Então aí está uma dica para você trabalhar esse processo de libertação na sua vida. Então não haverá nenhuma vitória na sua vida se porventura você esconder coisas proibidas, né? Somente coisas trágicas vão acontecer. Por isso que você precisa se livrar definitivamente de qualquer área que signifique ou represente um Acã na sua vida. Depois, minha gente, na página 101 do nosso livro, nós temos aí um gráfico com a ocupação, né, da terra de Canaã. E é muito interessante você ver, né, todas essas, aonde as tribos se posicionaram. Né? Então você tem as tribos do norte, mais à frente nós vamos falar sobre as tribos do norte, as tribos do sul, né? Então, e aí você tem então as 12 tribos espalhadas, né? Tanto à esquerda quanto à direita do Rio Jordão, né? Do Mar Vermelho, né? Do Mar da Galileia, né? Do Lago, né? Da Galileia, né? Enfim, você tem toda essa divisão da terra pelas tribos. Então, preste atenção, né? Procure ligar essas tribos, né? Veja bem que nós temos aí a tribo de Manassés espalhadas em mais de um lugar, né? Ou seja, os filhos de José, né? Efraim e Manassés estão aí, né? Você não encontra José, mas encontra Efraim e Manassés. Por outro lado, você não encontra a tribo de Levi, porque os levitas eles estão espalhados em toda a Canaã, né? Ou seja, em cada uma das tribos haviam regiões, né? Nas cidades haviam regiões onde eram separados para a habitação dos levitas. Então você não tem José, você não tem Levi, né? Então José está representado por Manassés e Efraim e os levitas estão espalhados em toda a terra de Canaã. Verifique também, procure identificar aonde ficavam as cidades de refúgio, né, que nós já tratamos em lições passadas, né? E no centro do país você vai encontrar duas montanhas, o Monte Ebal e o Monte Gerizim. Né? Se você lembra quando nós estudamos lemos Deuteronômios, nós encontramos esses dois montes que foram identificados por Moisés como lugares onde o povo de Israel deveria estar se posicionando, de onde seriam proclamadas a bênção e a maldição, né? De tal maneira que quando o povo de Israel estivesse apontando para essa montanha, para uma dessas montanhas, eles deveriam se lembrar de que se eles desobedecessem a Deus, eles não seriam abençoados por ele. Ou seja, cada vez que o povo de Israel, né, olhasse para Ebal e Gerizim, eles deveriam lembrar das promessas de bênção para os obedientes e para as maldições que seriam lançadas sobre os que desobedecessem. Né? Então, esses dois pontos geográficos eles podiam ser vistos de muito longe e eles testemunhavam essa verdade para todas as tribos. E a cidade de Jerusalém ficava em Judá, então aqui na tribo de Judá, né? Você vai encontrar, não está identificado aí no mapa, né? Mas está aí nos arredores do Monte Hebron, né? A cidade de Jerusalém, né? E essa cidade, né, que será o centro da fé, né, e de toda a vida nacional, não apenas por um tempo determinado, mas por toda a eternidade, como nós vamos estudar mais tarde, quando chegarmos em Apocalipse.
Então, minha gente, assim, um sentimento maravilhoso de nós pensarmos que Deus, ele deve estar no centro do nosso coração, da nossa vida, trazendo paz, né, trazendo direção à nossa vida. Né? Existem tantas coisas que nós podemos aprender enquanto estudamos o livro de Josué. Né? Coloque entre as suas prioridades visitar esse livro, né, com profundidade, mesmo depois de nós terminarmos a leitura e o estudo dessa semana. Ok? Vamos ler esse texto agora em Hebreus 4, 8 a 16. Se Josué tivesse dado ao povo esse descanso, Deus não teria falado mais tarde a respeito de outro dia. Assim, ainda fica para o povo de Deus um descanso, como o descanso de Deus no sétimo dia, porque querem receber o descanso que Deus prometeu, vai descansar de todos os seus trabalhos. Quem receber o descanso que Deus prometeu, vai descansar de todos os seus trabalhos, assim como Deus descansou dos trabalhos dele. Portanto, façamos tudo para receber esse descanso, e assim nenhum de nós deixará de recebê-lo, como aconteceu com aquelas pessoas por terem se revoltado, pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada de dois gumes. Ela vai até o lugar mais profundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e os pensamentos dos corações delas. Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos, e é a Ele que todos nós teremos de prestar contas. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça, sempre que precisarmos de ajuda. Esse é o texto de Hebreus 4, 8 a 16. E assim, minha gente, terminamos esse dia enviando a você essa mensagem, né? A mensagem de que você precisa arrancar da sua vida o Acã e centralizar Deus, para que Ele possa cuidar de você de um modo pleno, completo. Em nome de Jesus, nos vemos na próxima lição.